Nessa etapa, a gente pega as 3 impressões de cada face da placa que a gente imprimiu e as une. É importante, bem interessante a gente prestar bastante atenção nessa etapa do processo e deixar bem alinhado, o mais alinhado possível, para que não tenha nenhum borrão na hora do dry film, por exemplo, né, que é a parte de baixo da placa, ou de repente também pode gerar borrão na hora da máscara de solda. Então, quanto melhor alinhado estiver, melhor. O processo de confecção da placa de circuito impresso ela segue os parâmetros conhecidos pela maioria dos técnicos, que é o recorte natural da placa no tamanho que vai ser impresso, e depois de sensibilizado com o dry film, a gente mergulha em percloreto de ferro. É interessante, depois do recorte do manuseio da placa, lavar ela bem com uma esponja de aço e detergente. O dry film, ele nada mais é do que uma espécie de película. Ele é uma película fotossensível, ele é sensível à luz ultravioleta. Então o que acontece? Esse filmezinho que vocês estão vendo, ele vem em 3 camadas internamente, embora a gente não veja, mas mais pra frente a gente vai notar isso. A camada de cima é uma camada de proteção, a do meio é o filme propriamente dito, e a camada inferior é outra camada de proteção. Então a gente faz ali o recorte do tamanho da placa que a gente vai sensibilizar, deixa uma margenzinha ali de no mínimo aí 1 centímetro, para caso, geralmente quando a gente expõe ela encolhe um pouquinho, então esse 1 centímetro é bastante importante. Depois do recorte do dry film, a gente utiliza uma fita para retirar as camadas de proteção do dry film. A gente retira, num primeiro momento, somente a primeira camada, antes da revelação. Para isso a gente utiliza 2 pedaços de fita, cola uma de um lado e outra do outro lado, e puxa uma oposto à outra. Note que o plástico nesse caso saiu com uma certa facilidade, mas existem outras situações que é bem mais difícil. Às vezes a gente tem um bom trabalho para poder retirar essa película. Depois de retirada a película de proteção, chegou a hora de aplicar o dry film na placa. Nesse caso a aplicação deve ser direta, com o mínimo de ar possível entre a placa e o dry film. Para isso eu utilizo um cartão de crédito ou algum plástico mais rígido para tirar todas aquelas micro bolhas que ficam. Mesmo assim, no meu caso, ficam bastante. Mas tem algumas pessoas que utilizam laminadora para fazer esse processo, que é bastante eficaz.
A lâmpada que eu utilizo para gravação é uma lâmpada de 26 watts, 220 volts ultravioleta. O processo de revelação da placa demora em torno de 7 minutos. A gente coloca a lâmpada a 10 centímetros aproximadamente de distância da placa, na posição lateral, coloca a placa embaixo, o fotólito e em cima disso tudo coloca uma chapa de vidro, porque o vidro faz pressão em cima do fotólito, ele encosta bem na placa e não deixa a luz penetrar lateralmente entre as trilhas. Note que depois de sensibilizada e aplicada a luz ultravioleta na placa, a parte onde foi queimada, onde ficou exposta a luz, fica escura, e a parte onde não ficou exposta, onde não pegou luz, fica clara. Essa parte clara ela será retirada com um produto químico que eu vou passar posteriormente. A gente prepara 2 vasilhames com água. Um deles a gente vai colocar pH, que é estabilizador de pH, a gente encontra em casas de piscina. E o outro a gente vai colocar soda cáustica. O de pH vai 2 colheres de pH, e o de soda cáustica vai 1 colher de soda cáustica. Lembrando, não é para misturar os dois, cada um em um recipiente. Após sensibilizada então a placa, chegou a hora da gente mergulhar primeiramente no pH. Então a gente retira aquela última camada de proteção que ficou na placa. Tome bastante cuidado na hora que retirar, porque ela pode ainda puxar as trilhas e você vai perder aquela parte da placa, então vai ter que limpar a placa e fazer de novo. Então depois de retirado o filtro, a camadinha de proteção, a gente mergulha no pH. Ela vai ficar ali em torno aí de 3 minutos aproximadamente, 3, 4 minutos. Aí você vai mexendo aos poucos, cuida para não fazer pressão em cima da placa, apenas mexe com um pincel de leve, até que saia toda a parte que não ficou sensibilizada, que não teve contato com a luz. Tire a placa de vez em quando e escorra a água, dê uma olhada, porque você vai notar um certo relevo entre a placa e a camada azul.